salvation, and that is to kneel at the foot of the cross of Jesus Christ, confessing. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live esta promovida pela Igreja Batista Nova Jerusalém, quando hoje nós damos início a essa longa, porém maravilhosa jornada, cujo tema será Por que sou Batista? Você seria capaz de me responder o porquê você é batista? Bem, talvez você possa me dizer que você é batista ou se identifica como batista porque você se converteu dentro de uma igreja batista. Ou ainda porque você foi criado pela sua família dentro da denominação batista. Mas será que isso é o suficiente? Você seria capaz de me dizer quando os batistas surgiram, de onde eles vieram e como isso moldou a sua identidade? Bem, se você não é capaz de me responder, eu quero dizer primeiro para você não se preocupar, porque a proposta dessa live, dessa nova série que a nossa igreja está promovendo, é justamente trazer para você o conhecimento acerca de si mesmo, e falo isso enquanto denominação. Porém, isso também requer de nós um alerta, um ponto de observação. Afinal, como você pode dizer que é algo uma vez que desconhece a sua própria história? Pense o seguinte, se eu pedisse a você que me contasse um pouco da sua história, você por certo saberia me dizer quando você nasceu, que dia você nasceu, talvez até mesmo no hospital, ou quem sabe, inclusive, me dizer como estava o clima naquele dia. Você saberia me dizer quem são seus pais e tantas outras informações acerca de quem você é, acerca da sua história. De igual modo, fazer parte ou se identificar como um batista é fazer parte de uma história muito maior que a nossa. Uma história que, assim como as nossas histórias pessoais, também é marcada por erros e por acertos. E isso é uma peculiaridade justamente da nossa fé. A Bíblia nos descreve a história do povo de Deus, do qual hoje eu e você fazemos parte. Mas nem por isso omite os seus erros. Na verdade, ela traz para nós justamente a realidade como ela é, composta de erros e acertos. E a história batista, portanto, não é diferente. Tem uma história maravilhosa, porém também recheada com erros e com acertos. E é importante que a gente saiba e conheça justamente um pouco mais sobre a nossa história. E por que é importante nós conhecermos a nossa história? Bem, como disse a historiadora Emília Viotti da Costa, um povo sem memória é um povo sem história. E um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Então, veja como é importante nós sabermos e conhecermos a nossa história. Justamente para que nós possamos, com ela, aprender o que fazer e o que não fazer. E aí é interessante de que esta fala da historiadora Emília, ela tem, inclusive, coloca diante de nós uma situação onde, na história do povo de Deus relatada na Bíblia, nós vemos o que o desconhecimento acerca da história pode ocasionar. Bem, você, por certo, deve se lembrar do povo de Deus que foi parar no Egito, ali com José, que havia sido vendido pelos seus irmãos, mas ao chegar ao Egito, Deus é com José, então Deus o abençoa naquela nação, a ponto dele ser instrumento de Deus para abençoar tanto o Egito como as nações da região ali, daquela área, daquela localidade. Agora veja, quando termina a narrativa de Gênesis, nos é apresentada, dentro da perspectiva bíblica, a narrativa do Êxodo. E quando começa o relato do Êxodo, vai começar a colocar diante de nós, é colocado diante de nós o que ocorre com esse povo que outrora havia sido instrumento de libertação, uma vez que uma fome afligia aquela região, e aquele povo que até então foi um instrumento de bênção na mão de Deus, tanto para o Egito quanto para as demais regiões, agora se torna escravo. E o que aconteceu que fez com que esse povo passasse de um povo, aspas, abençoador, libertador, para um povo escravizado? Bem, em Êxodo capítulo 1, versículo 8, nos diz o seguinte:
Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Você consegue observar, então, que, de certa forma, o que é nos apresentado também é que o desconhecimento da história por parte desse faraó, de quem era José, do que ele havia feito e da sua relevância dentro da cultura da sociedade egípcia, fez com que ele agora tratasse como escravo, tratasse como subalterno, como inferior, o povo de Deus que justamente havia sido instrumento de bênção para eles. Portanto, esta é a nossa proposta. Nós caminharmos juntos para entendermos um pouco mais da nossa história, para que não venhamos a cometer erros que podem ser evitados se nós simplesmente conhecermos um pouco mais da nossa história. E aí nós precisamos então começar justamente a partir da ideia das diferentes perspectivas acerca da origem dos batistas. E ao menos 3 perspectivas são colocadas diante de nós acerca da nossa origem enquanto denominação. E aí, você já está vendo aqui na apresentação, são ao menos 3 delas. A saber, a primeira, o sucessionismo batista, teoria do JJ, nós vamos tratar isso aqui, você vai entender o que significa. O anabatismo e também o movimento puritano separatista inglês. É importante ressaltar com você que quando nós estudamos história, nós devemos tomar muito cuidado para não incorrermos num risco chamado reducionismo. Dizermos que uma coisa é estática e de que as demais perspectivas, nesse caso, uma vez que nós estamos tratando a origem dos batistas, não tem influência sobre quem nós somos e como nós surgimos. É verdade de que há perspectivas que nós podemos facilmente rebater por falta de indícios e fatos históricos. Mas nós não podemos dizer já ao certo, afirmar de maneira contundente, é isso. A origem dos batistas se deu única e exclusivamente a partir dessa perspectiva. E nós vamos ver isso, nós vamos observar como cada uma dessas perspectivas nos influenciou e nos influencia. Nós vamos tratar aqui então dessa primeira perspectiva. O sucessionismo batista, sucessionismo orgânico estrito, ou como eu disse para você, a teoria do JJ. Essa perspectiva acerca da origem da denominação batista, ela começa ali por volta do século XVIII com o historiador Thomas Crosby, mas no Brasil ela ganha força através de um escrito, de um pequeno livro, um livreto chamado Rastro de Sangue, da autoria do pastor batista J.M. Carroll. E dentro desse livro, dentro da sua perspectiva, ele vai traçar toda uma linha, por assim dizer, genealógica dos batistas, começando por João Batista. Né? E por isso, então, essa teoria tem o nome de JJ, porque ele vai dizer que começa em Jerusalém. A ideia dos batistas se dá, então, por causa do batismo realizado por João, no Rio Jordão. E a partir, então, dessa teoria, dessa perspectiva, é dito que os batistas são de origem, são originários ali a começar do período já neotestamentário. Qual que é o grande problema disso? Se nós assumirmos que essa perspectiva ela é verdadeira, então nós vamos ter que afirmar de que João Batista ele era então batista, e uma vez que ele batizou Jesus também era batista. Então, a primeira igreja na história foi uma igreja batista, e nós sabemos que não é assim. Muito embora o fato de não conseguirmos traçar uma ligação histórica dentro da perspectiva neotestamentária, não muda também o fato de que nós somos uma denominação, uma igreja, um grupo alicerçados nos princípios bíblicos e eclesiológicos, sobretudo ali que são nos apresentados no Novo Testamento. Então, essa teoria, observa que, embora eu traga aqui para você como perspectiva, eu tenho falado agora para você como uma teoria, ela não tem muita força, justamente porque ela não tem muito lastro histórico.
e por isso ela não já foi, embora tenha sido muito difundida em outros tempos, hoje ela já não é tão forte assim dentro da nossa denominação. Uma outra perspectiva que nos é oferecida é a perspectiva do anabatismo. E aí você pode achar que essa é a perspectiva, por assim dizer, 100% correta acerca da nossa origem, porque talvez você perceba uma semelhança no nome. E eu quero dizer para você de antemão de que, sim, a denominação batista ela tem uma influência desse movimento anabatista. Porém, nós precisamos entender tanto os pontos de convergência quanto os pontos de divergência. Mas antes, nós precisamos entender o que é ou o que acreditava esse grupo que a história nos apresenta como sendo anabatistas. Bem, vamos começar pela etimologia, né? Pelo entendimento acerca desta palavra. Anabatista significa literalmente rebatizadores, aqueles que batizam de novo. Os anabatistas eles surgem ali dentro daquele período da Reforma Protestante, porém eles são um grupo até mesmo dissidente da Reforma. Alguns historiadores, alguns estudiosos vão dizer que era um grupo radical dentro da própria Reforma. Porém é interessante que nós saibamos e venhamos a perceber de que esse movimento, embora intitulado, conhecido como anabatista ou anabatismo, ele não é um movimento homogêneo, ou seja, nem todos dentro que partilham de pensamentos dentro da perspectiva anabatista, todos se encaixam nesse mesmo grupo. Na verdade, alguns vão separar aí em 2 ou 3 grupos. A boa parte das literaturas separa em 2 grupos, onde o primeiro grupo são os anabatistas revolucionários, porque eles entendiam que a igreja não deveria ficar ligada ao Estado, porque lembra, né, naquele período ali a religião era oficial. Então, quando começa o período da Reforma Protestante, se você nasce num país católico, você é católico. Se você nasce num país protestante, você é protestante. Ou seja, a sua religião ela é determinada pela religião que é a religião oficial da localidade onde você nasceu. E os anabatistas eles vão justamente contra essa ideia. Eles vão defender justamente a ideia da liberdade religiosa. As pessoas têm direito de escolher a fé que elas vão professar. E não apenas isso. Esse grupo também dos anabatistas eles vão entender, eles vão ser contra, na verdade, o pedobatismo, o batismo de crianças, que era muito realizado pela igreja, ainda é, né, realizado pela igreja católica e por algumas denominações que surgiram justamente ali nesse período da Reforma Protestante. Mas os anabatistas vão dizer o seguinte: não, as crianças não podem ser batizadas. O batismo requer uma voluntariedade, precisa ser um ato de consciência, mediante uma profissão de fé. Então, as crianças não podem ser batizadas, então por isso eles começam um movimento de rebatizar. Por isso daí vem esse nome que no primeiro instante era um nome pejorativo. E aí, como eu falei para você, dentro desse movimento dos anabatistas, nós tínhamos 2 grupos. O grupo dos revolucionários e o grupo dos evangélicos. Os revolucionários, portanto, eram aqueles que diziam que você deveria pegar em armas e que as pessoas, né, daquele grupo deveriam se rebelar contra as autoridades. E era um grupo, que faz jus ao seu nome, um grupo revolucionário. Além disso, inclusive, eles chegavam a dizer que, olha, agora Deus fala à igreja através do Espírito Santo, não é necessariamente a partir da Bíblia. Eles vão dizer que os seus líderes, né, a sua liderança, na verdade, são os profetas que Deus está usando naquele tempo. Então, observa, já de antemão, né, existem sim pontos de convergência, mas existem coisas com as quais nós não concordamos. E aí dentro desse movimento, como eu disse para você também anteriormente, existem os anabatistas evangélicos. E quem são eles? Eles são pacificadores, eles são contra essa ideia de pegarem armas, muito embora eles defendam justamente essa ideia da separação entre igreja e Estado, a liberdade individual, porém de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Esse movimento, inclusive, existem indícios históricos
que era um movimento também que afirmava a centralidade das Escrituras, o sola Scriptura, e esse era o movimento dos evangélicos. Nós vamos entender o quanto esse movimento nos influenciou, e nós vamos entender isso justamente quando nós olharmos agora para a terceira perspectiva. Mas antes de olharmos, na verdade, né, para essa terceira perspectiva, é interessante nós observarmos que dentro da própria história dos batistas, dos quais eu e você possivelmente fazemos parte, ao longo da sua história, os batistas eles fazem uma confissão de fé, a primeira confissão de fé ali de 1644, e nessa confissão de fé, nesse documento onde é apresentado as convicções doutrinárias, teológicas dos batistas, eles fazem questão de mencionar que eles não são anabatistas. Olha só, a Confissão de Fé Batista de 1644 vai dizer o seguinte: uma confissão de fé de 7 congregações, igrejas de Cristo em Londres, que comumente são chamadas de forma injustificada anabatista. Essa publicação é para a reivindicação da verdade e informação para que os desconhecem a confissão. Ao mesmo tempo, é para contestar as recriminações infundadas que frequentemente fazem dos púlpitos e na literatura. Então veja, nesse documento que faz parte da história batista, essa perspectiva de que os batistas tenham vindo diretamente ou são frutos diretos desse movimento anabatistas, ela é refutada pelos próprios batistas, pelos primeiros, por assim dizer, batistas. Mas como eu disse para você anteriormente, nós precisamos entender os pontos de convergência e como esse movimento influenciou o pensar, a teologia, a perspectiva batista. E aí nós chegamos então dentro da terceira perspectiva, como eu falei para vocês, são pelo menos 3, e essas que nós estamos apresentando para vocês são as maiores. A terceira perspectiva é o movimento puritano separatista inglês. Bem, você já está percebendo aí que a Igreja Batista ela tem uma grande influência da Inglaterra, muito embora, segundo os registros históricos, a primeira Igreja Batista tenha sido fundada na Holanda, porém, por um inglês, esse que você consegue ver aí na imagem, cujo nome era John Smith, e ele também tinha um auxiliador que era advogado, que era Thomas Hellis. Mas observa, como esse movimento puritano separatista inglês pode e de fato influenciou a origem, a criação, a gênese do movimento, da denominação batista. Bem, como eu disse para você ainda há pouco, você deve ter observado que eu falei para você que John Smith ele era inglês, porém, segundo os registros históricos, a primeira igreja batista tenha sido ali fundada por cerca de 1609 na Holanda. O que acontece? Lembra, a religião é a religião naquele tempo, naquele período, dentro daquele contexto, século XVI, século XVII, a religião do Estado é a religião das pessoas. Então, mais uma vez, se você nasce numa região católica, você é católico. Se você nasce numa região protestante, você é protestante. E acontece, então, que na Inglaterra, rei Henrique VIII, e aí depois vale a pena você estudar um pouquinho sobre esse rei, rei Henrique VIII, ele decide se separar daquela que até então era sua esposa. Ele era católico e ele decide se separar da sua esposa porque ele quer ter um herdeiro e até então ele não tem filhos do sexo masculino para que possam dar continuidade ali ao seu reinado, ao seu governo. E aí então ele entra em contato com a Igreja Católica, representada na figura do Papa e tudo mais, para que ele pudesse obter o direito de divórcio. Porém, a Igreja Católica se opõe à prática do divórcio. E aí, não satisfeito, o que o rei Henrique VIII faz? Ele simplesmente rompe com a Igreja Católica e ele estabelece e funda aquela que hoje nós conhecemos como Igreja Anglicana, que é a igreja, que é a religião, na verdade, oficial da Inglaterra ainda hoje. A Inglaterra não é um país, não é um estado laico. Há uma religião oficial e essa é o anglicanismo. Então, as pessoas, embora esse movimento ocorra ali dentro do período da Reforma Protestante e a própria denominação anglicana, o movimento anglicano, seja colocado dentro da perspectiva da Reforma,
é importante nós observarmos que no primeiro instante a principal motivação para a separação do rei Henrique VIII, né, do movimento católico, se dava justamente tão somente pela questão do seu interesse em se divorciar e casar agora com uma outra mulher, que aí ao longo da história alguns vão dizer que na verdade já era uma amante dele, Ana Bolena. Como eu falei para você, vale a pena estudar a história do rei Henrique VIII, ele teve 6 esposas, ele não era um homem assim tão fácil. Mas o fato é que a sua principal motivação tinha um caráter pessoal e não necessariamente teológico. Bem, então na Inglaterra, agora as pessoas que nascem debaixo dessa nova religião que começa a nascer, que é a Igreja Anglicana, vão se tornar, devem ser anglicanos. Então, observa, o Estado influencia na religião, determina a religião das pessoas. Bem, e dentro desse movimento, né, agora de separação da Igreja Católica, a criação, surgimento, por assim dizer, da Igreja Anglicana, há um grupo que olha para essa estrutura e observa o seguinte: olha, não, isso aqui, a estrutura da igreja, ela está errada, ela precisa ser diferente. E esse movimento também é chamado no primeiro instante de movimento puritano. São aqueles que queriam uma mudança significativa na estrutura, na forma como a igreja então até então exercia a sua influência sobre as pessoas. E dentro desse movimento puritano, e observa que a palavra aqui puritano, assim como anabatistas, ela não surge como um elogio. Na verdade, é uma maneira jocosa, pejorativa de identificar aquele grupo. São os puritanos. Muito embora nós vamos perceber isso, devamos sim, historicamente, a esse movimento. Então, dentro do movimento puritano, que são daqueles que estão insatisfeitos como a igreja vem se comportando, existem ainda uma outra subdivisão, que são os puritanos conformistas e os puritanos não conformistas ou separatistas, que eles querem que, mais uma vez, a igreja não tenha, ou que as pessoas não tenham a sua religião, dentre outras coisas, mas esse também é um dos princípios, um dos ideais, que elas não tenham a sua religião determinada pelo Estado. As pessoas são livres, os indivíduos são livres. E mais, esse movimento vai questionar justamente a forma, a hierarquia, como a igreja funcionava, na figura ali do Papa, do Padre, enfim, eles vão dizer o seguinte: não, nós queremos uma igreja onde o governo, o poder emane justamente da congregação. E aí, observa, a forma de governo congregacionalista, que é a forma de governo a qual nós batistas aderimos, onde o pastor não é o mandatário, o pastor não é a autoridade na dinâmica, nas decisões da igreja. Na verdade, a própria igreja, a congregação, é quem decide. Então esse movimento separatista, esse movimento puritano e sobretudo os puritanos separatistas, eles reivindicam essas coisas. E o que acontece? Bem, o rei Henrique VIII e depois toda uma linha de sucessão, e você pode olhar isso ao longo da história, eles começam a perseguir aqueles que fazem parte desse movimento. E dentre eles existe então este pastor chamado John Smith, que foge para a Holanda, né? Naquela região da Europa, eles fogem para a Holanda, e quando ele chega na Holanda, eles têm contato com os anabatistas. E aí, como eu falei para você, nós não podemos inferir ou determinar que tão somente uma dessas perspectivas que está sendo apresentada aqui são verdadeiramente ou 100% as que influenciaram diretamente a denominação batista. É importante nós observarmos de que há uma multiplicidade, por assim dizer, de influências desse movimento, sim, anabatista, e também do movimento puritano separatista inglês. E aí, John Smith, na Holanda, ele tem contato com um grupo de anabatistas, ele se identifica com esse grupo. E aí, por isso, de acordo com a história, a primeira igreja batista é fundada na Holanda em 1609, e, como eu falei para você anteriormente, ele tinha um auxiliar que era um advogado. E aí observa, né, que naquela época já tem as ideias de John Locke sobre a liberdade do indivíduo. É dentro de todo esse panorama histórico que o pensamento, o entendimento, a teologia batista, ela é gerada.
essa ideia da liberdade do indivíduo, a livre consciência, a separação de igreja e Estado. Isso são premissas que são muito importantes e determinantes para a origem dessa denominação que hoje nós conhecemos como batista. E aí cabe aqui uma pontuação, né, como é interessante. A nossa história é uma história que já nasce dentro dessa perspectiva de separação entre igreja e Estado. E por vezes nós vemos alguns, e aqui não é uma crítica direta ou indireta, mas é apenas uma constatação, e nós às vezes vemos que esse princípio hoje ele tem sido perdido, porque temos deixado que coisas como essa ocorram. Bem, dito isso, é importante nós entendermos também algo acerca daquele movimento anabatista com a qual John Smith agora ele tem contato. Esse movimento anabatista, eles eram rebatizadores, eles batizavam novamente, eles não eram favoráveis ao batismo de crianças, eles diziam que o batismo deveria ser feito de forma voluntária, consciente, mediante uma profissão de fé. Porém, segundo os registros históricos, a forma de batismo dos anabatistas era por aspersão, por efusão, não era por imersão como nós praticamos hoje. E, inclusive, de acordo com alguns historiadores e evidências históricas, essa igreja, essa primeira igreja batista ali da Holanda, a forma de batismo que ela havia realizado até então, era justamente por efusão e aspersão. John Smith, inclusive, ele se auto-batiza. Isso inclusive, é motivo ali de críticas a ele, porque ele se auto-batiza, batiza a si mesmo e depois ele batiza a congregação. E acontece, então, que alguns vão dizer que John Smith era um homem muito instável nas suas convicções, e aí acontece que ele se identifica agora com um grupo chamado Menonitas, e aí você pode depois ir anotando, pegando esses nomes aí que eu estou trazendo para vocês e pesquisar. E ele se identifica com esse grupo, e aí a sua amizade com Thomas Hales, que era ali o seu auxiliar, de certa forma é abalada. E aí, por volta aí de 1611, 1612, aqueles que estavam na Holanda regressam para a Inglaterra, e ali então ali é dada continuidade à Igreja Batista da forma como nós conhecemos, e alguns vão dizer que é lá, então, já agora de volta na Inglaterra, aonde é realizado o batismo já por imersão e não necessariamente por aspersão. Então observe, nós não podemos dizer de que esses movimentos, essa perspectiva, exceto a primeira, mas essas duas últimas que eu tenho apresentado aqui para vocês, que elas não conversam. Na verdade, a gente observa que há sim uma influência dos anabatistas, do movimento anabatista, sobre a gênese, a história e o surgimento da denominação batista. Nós tivemos aqui um probleminha no vídeo e estava travando, mas o áudio vocês conseguiram ouvir bem. Então, já tirei aqui minha imagem para ver se o computador aqui aguenta. Mas veja, como eu estava dizendo, então, é a partir de todo esse movimento, de todo esse panorama histórico e social daquela época que surgem os batistas, que nós surgimos. Assim começa a nossa história. E essa história continua porque, mais uma vez, assim como dentro do movimento anabatista nós tínhamos grupos, né, e subgrupos, a Igreja Batista, ela também, dentro da sua história, ao longo da sua história, ela também se divide em dois grupos: os batistas gerais e os batistas particulares. Vocês já ouviram falar sobre isso? Os batistas gerais e batistas particulares. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas eu quero já adiante dizer para você o seguinte: fique tranquilo. Creio que hoje a gente já teve bastante informação sobre a nossa história, e aí na semana que vem nós vamos agora tratar e dar continuidade a essa história que culmina também no primeiro momento nesses dois grupos, que a gente não pode dizer que eles são uma divisão, que eles nascem de uma divisão, até porque eles não surgem no mesmo momento histórico. Porém, existem esses dois grupos: os batistas gerais
e os batistas particulares, mas como eu disse para você, nós vamos ver isso já na próxima semana. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Como é importante, né, nós conhecermos um pouco mais da nossa história. O nosso intuito aqui, como eu falei já lá no começo, é fomentar, é gerar, é incentivar você a conhecer a sua história, ao ponto de que você possa responder, não apenas de maneira empírica, mas com propriedade histórica e teológica, por que você é batista. Então, esse é o nosso principal objetivo aqui. Mais uma vez eu peço para você que compartilhe, que envie para outras pessoas. E eu quero terminar esse momento nosso com a fala de um pastor batista, conhecido também como o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, mais conhecido como Spurgeon. E ele vai dizer o seguinte: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Que nós possamos ter uma fé que se estruture não apenas em experiências, não apenas no sentimento, não apenas no empirismo, mas sobretudo também uma fé que considera a razão e, consequentemente, os fatos históricos, sociais que moldaram e moldam aquilo que nós somos e aquilo que nós cremos. Espero que essa live tenha abençoado você e que você saia daqui agora disposto a pesquisar e nos acompanhar, como eu disse, nessa longa e maravilhosa jornada. Nós estamos, de fato, começando desde o surgimento dos batistas, e nós vamos prosseguir de tal maneira que nós venhamos a pensar e entender e estudar como os batistas chegaram no Brasil. Mas calma, passo a passo nós vamos caminhando e avançando ao longo dessa jornada. Mais uma vez eu peço para você, compartilha, curte, se inscreve no nosso canal, assina a notificação, e que Deus te abençoe rica e abundantemente.